Condomínios e outras paixões. Bom, hoje a gente está aqui com o Vanderlei, da Tendência, que é um dos nossos patrocinadores e nossos amigos, para falar de um tema que talvez para muitos síndicos ainda é um tabu, ou um tema que talvez as pessoas desconhecem, mas eu arrisco dizer que vai ser o tema mais atual, que vai ser o tema mais falado nos próximos 5 anos, porque diz respeito ao consumo racional de energia, mas sobretudo diz respeito ao nosso bolso. E aí nós vamos falar sobre o mercado livre de energia. E ninguém sabe exatamente o que é, como funciona, quais os custos, como é que a gente migra para esse mercado, e por isso o Vanderlei vai nos ajudar. E, gente, primeira coisa, Vanderlei, as pessoas confundem mercado livre de energia com energia solar. Bacana. Explica a diferença, explica o que é mercado livre de energia. Bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui ao seu lado, participando. A diferença, de uma maneira bem simples, entre mercado livre de energia e investimento em placas solares, já o nome já diz, investimento em placas solares. Mercado livre de energia nada mais é do que uma portabilidade contratual. Eu costumo trazer o que acontece hoje na telefonia. O que acontece hoje na telefonia? Hoje o cliente, o consumidor, ele pode escolher o seu fornecedor de telefonia, aí tem várias. O mercado livre de energia também, futuramente agora entrando o B e o atual consumidor dentro dos prédios, das indústrias, que seja, que tem aí a cabine primária, ele pode escolher o seu fornecedor através da Tendência Energia, com a nossa parceira, que é a Eletrobras, a maior geradora da América Latina, e o nosso trabalho é nada mais do que fazer essa portabilidade contratual. Para os prédios, então tem um síndico que está assistindo a gente, ele fala, ué, mas a minha conta é da Enel, minha conta não vai mais ser da Enel? Boa pergunta. Como acontece hoje? A Enel, por exemplo, a Enel tem a concessão da entrega da energia para cada ponto de São Paulo que seja. Aí vale para o Brasil, aí a gente pode trazer CEMIG, pode trazer CPFL, pode trazer outras distribuidoras. Como ela tem a concessão da entrega de energia, ele vai pagar pelo serviço da entrega, através de uma fatura. A energia que corre nesse fio e nesse poste pode ser do Mercado Livre, ou seja, pode ser da Eletrobras. Então, uma fatura da Enel se torna 2 faturas, uma da entrega do serviço e outra da energia. Essa junção traz uma economia significativa para o cliente. Falando em economia, na ponta do lápis, o síndico migra para o mercado livre de energia. Em média, eu sei que varia de local para local, mas em média, quanto que vem de economia com o passar do tempo? Em média, de local para local, como você disse, tem aí uma variação, mas em média, 25% eu posso afirmar que vem na conta ali todo mês obtendo economia. Ou seja, um condomínio que gasta 20 mil de energia nas áreas comuns, ele vai, depois de funcionando o sistema, ele vai gastar 15, vai economizar 5 mil por mês. 5 mil por mês. Nessa conta que eu estou fazendo aqui de padaria, em um ano economiza 60 mil, 60 em mil. 10 anos economiza mais de R$500 mil. Exatamente. E esse dinheiro volta para dentro da administração do condomínio da forma que ele quiser otimizar. É espetacular. Tem investimento? Não. O prédio tem. fala assim, eu quero migrar para o Mercado Livre, mas quanto que eu tenho que investir para conseguir migrar? Esse é o diferencial. Zero. Esse é o diferencial. E muitos se assustam com isso. Como eu vou migrar para dentro de um sistema, dentro de um mercado, onde você está me dizendo que eu vou obter 25% de economia... Sem investir nada. Sem investir nada? Qual é a fórmula mágica que eu quero saber? Energia mais barata. Energia mais barata vindo de uma geradora. Perfeito. Abertura de mercado. Perfeito. Todas as áreas que o mercado abriu, quem se saiu bem foi o consumidor. Finalmente, com energia elétrica, acontece isso agora. Aconteceu isso, como a gente estava conversando há pouco, no meio da comunicação, aconteceu isso no meio da telefonia em si, acontecendo agora no sistema elétrico. E é serviço essencial. A gente fala de energia, de água, de gás, é o que todo mundo obrigatoriamente usa no dia a dia, no cotidiano. Então,
demorou para isso abrir, né? Mas finalmente. Verdade, e com a boa notícia agora, né? O mercado acabou de sair uma medida provisória. Até então tinha uma camada de consumidores que poderia ter esse acesso ao mercado livre de energia. Com essa medida provisória, né, e a abertura total previsto agora em agosto de 2026, eu posso afirmar aqui que todos os consumidores B, baixa tensão, vão poder migrar para o mercado livre no primeiro momento. E no segundo momento, as nossas casas vão poder escolher nosso fornecedor. Eu estou falando de 90 milhões de consumidores. Isso é espetacular, nós vamos explorar isso melhor. Agora, eu vou te falar na prática, eu lido com um síndico o dia inteiro, a noite inteira, e a primeira barreira que ele tem, e isso é normal, tá? O síndico é um cara preocupado. Sim. O síndico é um cara que está sempre alerta, porque ele sabe que quando acontecer um problema, todo mundo vai massacrar ele. Você tem ideia como que é grupo de WhatsApp de prédio, Sim, né? já participei. Então, se falta energia, se o elevador para, se falta água, todo mundo vai para cima do síndico. Então, eu converso com muito síndico que fala assim, Márcio, eu prefiro ficar aqui no tradicional, porque se eu migrar para o Mercado Livre, pode acabar a energia, pode faltar luz, e aí todo mundo vai me matar. E eu sempre falo para eles, não tem nada a ver, isso não acontece. Você está viajando porque você não conhece como é que funciona. Você vai usar a mesma estrutura que a Enel usa, você vai usar os cabos, você vai usar os postes, você vai usar a entrada, só que a geradora de energia vai ser outra, mas nunca vai ficar sem energia. É isso. Exatamente isso, com um diferencial. Quando a gente entra para dentro de um condomínio que seja, levando o mercado livre de energia, e Tendência Energia como gestora, como parceira profissional voltada ao sistema elétrico, ou seja, um profissional que vai estar cuidando da fatura do cliente, junto com a Eletrobras, que é a maior geradora. Então, questão de fornecimento está garantido. Agora, tem um diferencial aí, por exemplo, mencionou muito bem, faltou energia. Qual é o meio que mais se usa? Eu vou ligar na Enel, vou abrir um protocolo e vou ver o que aconteceu, né? Uma vez que ele tem a Tendência Energia como parceira, quem vai fazer esse trabalho para ele? A Tendência Energia. A Tendência Energia vai entrar dentro, vai falar com quem seja responsável, vai tentar entender o porquê da falta de energia e posicionar esse síndico. Porque o que acontece hoje na prática é que todos os moradores começam a ligar na Enel, abrir protocolo, entrar no site, nunca tem a resposta efetiva, porque tecnicamente a gente não sabe nem como abordar, nem o que perguntar. Então vocês vão fazer esse trabalho pelo condomínio. E tem um detalhe muito importante. 99% aí dos condomínios, dos administradores, não sabem que eles podem ser ressarcidos por isso. Quando falta um determinado período, agora em São Paulo a gente viveu um apagão muito grande durante alguns dias. Com certeza houve um grande prejuízo. Foi histórico. Foi histórico. Existe um ressarcimento para esse condomínio. Por quê? Porque de repente você ficou ali, você perdeu algumas coisas dentro da sua geladeira, você queimou alguma máquina, você teve um certo prejuízo, isso daí dá para ser buscado na distribuidora final através de um profissional. Aí eu coloco a Tendência Energia. Perfeito. O Vanderlei, a gente sempre ouviu falar nos últimos tempos das pessoas que entendem um pouquinho, porque a maioria ainda não conhece, mas os que conhecem um pouquinho me falavam assim, Márcio, o meu condomínio não é possível fazer isso, porque o meu condomínio não é em alta tensão, é em baixa tensão, aí tem que analisar a conta para ver se tem um Bzinho, se tem um Azinho, isso vai mudar. Sim, ainda bem. De fato, existia sim esse problema, quem poderia migrar só o consumidor A, que tem uma cabine primária, que está ligado em alta e média tensão. Agora, com a aprovação dessa medida provisória e entrando aí dia 1º de agosto de 2026, todos os consumidores B vão poder migrar para o Mercado Livre. Mas eu preciso esperar até agosto de 2026 para te encaminhar a fatura? Não precisa esperar. Você pode encaminhar a fatura agora, vai ser feita uma análise através do time e vai mostrar a viabilidade e deixar tudo pronto para quê? Dia 1º de agosto de 2026 você entra para dentro do Mercado Livre, tendo aí a economia que já foi pré-estabelecida e indicada pelo time através do estudo. Perfeito. Você sabe que, Vanderlei, outro dia alguém me perguntou e disse assim, Márcio, mas eu vou separar as contas e aí a Tendência vai ficar estudando isso e eu não tenho que responder para o morador. E eu falei assim, não, mas leva 2 dias. Leva 48 horas para fazer o estudo, não mais que isso. É isso, né? Vou melhorar.
não gasta o tempo de resposta na devolutiva de um estudo não dá 30 minutos. Meu Deus. Não dá 30 minutos. Só olhar, eu estou chutando muito alto, porque na verdade a nossa tecnologia faz esse estudo em 2 minutos. Meu Deus. Então, dependendo da quantidade de fatura, eu estou estendendo um pouquinho o prazo aqui para 30, mas a devolutiva não passa de 1 hora. O importante nessa devolutiva, quando a gente devolve esse estudo para o cliente final, né, para o consumidor, é necessário, aí foi um diferencial da Tendência Energia, um especialista ir até lá explicar. Porque é complicado o consumidor olhar, eu estava pagando 100 mil, agora eu estou pagando 75, como assim? Então vai o consultor, faz uma reunião por vídeo ou presencial e explica todo o procedimento, como vai ser feito. Esses dias eu estava conversando com um síndico, que é engenheiro, por sinal, é um cara que entende da parte técnica. Ele falou, Márcio, aqui no meu prédio para fazer, precisa mexer com cabine primária, isso leva um tempão, é uma grana, vai mexer com toda a estrutura de entrada de energia, não quero saber disso agora. Agora não vai precisar mais. Não vai precisar mais. Inclusive, nesse caso também, desse engenheiro, o que acontece? Lá atrás, realmente precisaria, a gente chama isso de adequação de cabine. Lá atrás precisava, sim, de algumas adequações, algumas modificações. No decorrer do tempo, essas modificações não são mais necessárias. Então, caso esse engenheiro tenha lá uma cabine primária, ele pode migrar já para o Mercado Livre da mesma forma que se encontra. Mas tem alguma coisa ou outra que precisa ser feita. Então, aguarda, migra agora em agosto de 26, que não vai precisar fazer absolutamente nada. Perfeito. Quanto tempo leva? Eu peguei a minha conta de energia. Eu sou síndico do prédio, peguei minha conta de energia, dei na sua mão. A Tendência foi lá, estudou em 2 minutos, sim. Mas tem gente que acha que leva um tempão, mas você foi lá, estudou em 2 minutos, pôs no teu sistema, você visitou o condomínio, percebeu o que é possível fazer. Aí o condomínio fala, quero assinar, quero fechar com vocês. Do dia que assinou até efetivamente começar a funcionar, quanto tempo leva? Por lei, 180 dias. Por lei, 180 é uma migração? Dias. É uma migração que acontece. Né? Aí precisa avisar a distribuidora local, existe um trâmite aqui, né, regulatório, que precisa ser respeitado. Feito esse limite de 180 dias, ele está migrado para o Mercado Livre. Existe, né, uma conversa entre os profissionais e os órgãos responsáveis, que pode cair para 90 dias, mas hoje 180 dias. E a Enel, eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Sim. A Enel não faz cara feia, a Enel não faz uma listinha ali, opa, esses aqui não são nossos amigos, esse aqui nós vamos dificultar, ou não? Ou para a Enel tanto faz, porque ela vai continuar recebendo pela utilização da infraestrutura. Perfeito. É isso, né? Isso. Qual é o trabalho da Enel, no caso? Ela ganha pela concessão que ela tem. Fio e poste. Entrega de energia, todo consumidor paga isso. Alguns não sabem, mas paga pelo fio e o poste. Tá, e nunca vai ter assim, nós vamos primeiro restabelecer a energia de quem é cliente nosso. A Enel nunca vai fazer isso. É ilegal. Quem é Mercado Livre fica para depois. Não, isso, é ilegal. Mercado Abril. Mercado Abril. Você tem o direito de escolher o teu fornecedor de energia. Você vai usar a estrutura que é paga por isso e através dessa estrutura você pode escolher o seu fornecedor. E para quem, além do bolso, para o condomínio que é mais consciente do ponto de vista ambiental? Ele fala assim, não, eu além de economia, eu quero buscar maior eficiência, eu quero cooperar com o meio ambiente. Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Total diferença. Essa é a maior diferença no meu ponto de vista. A nossa energia, ela vem de fontes renováveis, ou seja, ela é 100% sustentável, 100% renovável. É mesmo? Existe uma sustentabilidade aí que... Hoje os condomínios trabalham dessa forma, você vai ver lá as lixeiras, todo mundo tem o reuso de água, enfim. Sim. Todos buscam uma questão de sustentabilidade aí. A nossa energia vem de fontes eólica, a água, né, hídrica ou solar. Fontes renováveis. Nossa, é fonte limpa. Fonte limpa. Agora... E certificada. Isso tem um diferencial. Uma vez que o condomínio ele fecha o mercado, fecha a energia, o contratante, no caso aqui, a Eletrobras, entregou a energia, nós da Tendência, a Eletrobras vai certificar o condomínio que ele trabalha com uma energia limpa. Ele pode jogar no logo lá do site do condomínio, ou no marketing que seja, esse condomínio de frente com a sustentabilidade, é amigo do meio ambiente, trabalha com energia limpa, selo verde. Perfeito. Agora, toda vez eu ouço, para a gente é um orgulho ter a Tendência conosco, porque eu ouço que a Tendência é a única parceira da Eletrobras. Qual é a diferença do condomínio pegar a empresa X, a empresa Y ou a Tendência?
qual é a segurança pelo fato de ter a Eletrobras? Um tempo atrás, quando nós entramos no mercado, né, eu e os meus sócios, nós entendemos, olhamos o mercado e sentimos uma certa insegurança com relação à contratação de energia. Isso, eu senti isso. Aí o que eu busquei, né, eu e os meus sócios, eu preciso entrar nesse mercado porque tem um nicho aqui de negócio, mas eu preciso passar a segurança desse fornecimento. Eu não posso ficar exposto. Eu não posso chegar num lugar e falar assim, eu vou te vender energia e ver, sei lá, vem de onde essa energia chega, de que forma, está o meu nome, está o nome da empresa em risco. O que nós buscamos? A segurança de um fornecimento. Fizemos a parceria com a Eletrobras, que é a maior geradora da América Latina. Que gera energia limpa. Que gera energia limpa. Nós, da Tendência Energia, somos o único representante da Eletrobras no Brasil. Quer dizer, eu, síndico do meu prédio, eu contrato a Tendência, eu vou receber a energia gerada pela Eletrobras. Da Eletrobras. Se eu fechar com outra empresa, talvez eu receba energia gerada por outra geradora e não pela Eletrobras. Exatamente, exatamente. Aí existe o tamanho de uma geradora. Para se ter uma ideia, o tamanho da Eletrobras, vamos falar que ela é a primeira geradora da América Latina, consequentemente do Brasil. A segunda do Brasil, a Eletrobras está lá, sei lá, 8, 9, 10 vezes mais do que a segunda qualificada no Brasil. Então ela é um monstro da geração. Passa uma segurança, passa credibilidade. Isso para o síndico, para o administrador do condomínio, ele não vai ter essa dor de cabeça lá com os seus moradores, né, na sua reunião de condomínio, fala, pô, está sem energia porque você fez uma contratação. Não, não vai ter esse problema. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e eu não quero tirar você da sua casa de noite, tá? Nem tua equipe, quero que você descanse, quero que você veja o jogo, que você veja a novela, mas uma pergunta importante. Muitas vezes o síndico ele não sabe explicar para o morador como que é essa contratação, e ele vai numa assembleia, alguém levanta a mão, começa a fazer pergunta difícil, o síndico se embanana todo, e aí põe a perder um bom negócio. Um bom negócio porque ele não sabe explicar. A Tendência se dispõe a ir numa assembleia de condomínio, numa reunião de condomínio, uma reunião de conselho, para conseguir explicar isso, ou fica difícil para fazer prédio a prédio? É o nosso diferencial. É o nosso diferencial. Hoje a Tendência Energia tem aí representantes e escritórios próprios em 22 estados, ou seja, nós temos aí mais de 500 pessoas trabalhando. O que nós entendemos quando começamos com esse negócio? Não adianta eu passar um WhatsApp, não adianta eu passar um e-mail, falar de sustentabilidade, falar de economia, se eu não vou colocar um representante lá para falar do meu negócio. Então, dentro de condomínios, nós temos condomínios na carteira. O que nós entendemos? Reunião de condomínio, eu já participei, vamos até lá, ou qualquer outro profissional da Tendência Energia vai até lá e dá o apoio necessário, não que a gente vai tomar decisão, não, a gente vai explicar qual é o nosso trabalho e vai responder as perguntas técnicas que vão ser feitas ali. Perfeito. Agora vamos imaginar uma situação prática. Aqui do lado, aqui de onde a gente está gravando, tem um amigo meu que tem uma administradora de condomínios, chama Lloyd. É uma administradora antiga, ele cuida de 200 prédios. A gente sai daqui, a gente senta com o Pércio, que é o dono lá do Lloyd, e fala, dá suas 200 contas de energia aqui que nós vamos estudar. Aí ele vai falar, sem compromisso? Nós vamos falar, óbvio, sem compromisso. Aí nós vamos pegar as 200 contas, às vezes você vai falar o seguinte, olha, das 200, 50 estão em alta tensão. Já dá para fazer agora. Ele já liga para o síndico, já marca a reunião, já... Em quanto tempo migra? 180 dias. 180 dias, que é aquilo que você respondeu. Sim. Os outros 150 prédios estão em baixa tensão, ainda não dá para fazer. O que a gente promete para o síndico? Olha, hoje não dá, mas em... Agosto de 26. Ou seja, daqui a um ano. Sim, mas para esses que hoje não dá, tem um diferencial. O faturamento da Eni ou de qualquer outra distribuidora, quem garante que está faturando corretamente o condomínio? Você já consegue olhar a conta. Eu começo a olhar essa conta. Mas a migração vai acontecer em agosto de 26. Mas aí é agosto mais 6? Não, agosto de 26 está previsto. É agosto de 26. Faz a denúncia antes, entra em agosto de 26. Perfeito. Aí, nesse mesmo caso, essa administradora cuida de um condomínio que tem 500 apartamentos. Sim. Aí o morador fala, tudo bem, vai economizar um pouquinho na conta do condomínio, vai cair de 30 para 20, vai economizar 10 mil. Dividido por 500 apartamentos, putz, dá R$5 para cada um, não vai mudar muito minha vida. Como que a gente pode abordar esse morador e falar, não, a sua conta do seu apartamento também pode entrar nessa? A partir de quando, e tem que ser um por um,
ou pode ser coletivo? Um por um, porque, explicar o porquê. Porque cada apartamento tem a sua unidade consumidora. Então é feito por unidade consumidora. Então, dezembro de 27, esse apartamento, o meu apartamento, o seu apartamento, vai poder migrar para o Mercado Livre. Dezembro de 27. Dezembro de ou 27. Seja, ainda falta... Uns 2 anos. 2 anos. Mas esse não vale mexer agora, esse espera. Dependendo de onde ele se encontra, dependendo do local que ele se encontra. Por exemplo, São Paulo eu não consigo ajudá-lo. Mas, por exemplo, se ele está em Minas Gerais, eu já consigo fazer alguma coisa através, a gente chama isso de geração distribuída. Então, esse Mercado Livre que a gente está falando, nós estamos em São Paulo, mas isso já é possível no país inteiro. País todo. Você já tem cliente no país inteiro. Brasil inteiro. A Tendência Energia, como eu disse, está aí presente em 22 estados. A gente tem cliente de norte a sul do Brasil. Isso fechando os contratos praticamente todos os dias. E se eu sou síndico e um dia eu falo assim, eu não quero mais economizar, eu não gosto mais da tendência, eu quero voltar para o mercado tradicional. Tem multa, tem penalidade, tem alguma coisa ou não? Dentro do contrato existe sim, existe uma multa, tem que ser respeitado o contrato, existe um prazo, fica a critério de cada condomínio. Normalmente a gente orienta ele a fazer um contrato de 3 anos a 5 anos. Tá. Dentro desse contrato eu nunca vi ninguém sair, tá? Eu também não. Eu nunca vi, mas... Eu também não. Caso queira, por alguma razão, voltar para o mercado cativo, é livre. Ele pode voltar para o mercado cativo e ser atendido pela distribuidora local. Perfeito. Tem síndico que fala, e voltando para o assunto do começo, tem síndico que fala, Márcio, eu tenho espaço aqui na cobertura do meu prédio, que não tem nada, é uma área ensolarada, eu consigo complementar o Mercado Livre com a minha estrutura de aquecimento solar? Ele consegue fazer, acho que é cogeração que chama, sim. Não sei, ele consegue fazer? Sim, são 2 produtos que eles conversam. Muitas pessoas acham, porque eu tenho uma placa solar, eu não posso ser do Mercado Livre. Não, mas se eu sou do Mercado Livre, eu não posso ter uma placa solar. Pode sim, aí que entra o profissional. Tá. Que é o teu profissional, que é o técnico, que vai lá olhar e vai ver a melhor solução. Dentro do estudo de viabilidade, ele vai mostrar para o administrador, para o cliente final, olha, você gasta aqui R$20 mil de energia por mês. Você pode entrar dentro do Mercado Livre, você vai ter uma otimização de custo na casa de 25%, 30% ao mês. Você pode pegar esses 30% ao mês aqui que você está tendo e investe em placa solar. Então a gente pode fazer aqui um estudo de viabilidade para ele, onde a gente já faz essa otimização de custo com relação ao investimento de solar. Dá para conversar. Perfeito. Vanderlei, eu estou toda noite nos prédios, eu trabalho aqui o dia inteiro com síndicos, e eu arrisco dizer, vou falar, não é nenhum número estatístico, tá? É só um achômetro meu. Eu acho que hoje aqui em São Paulo, em relação aos condomínios, não tem nem 1%, nem 1% ainda que já migrou para o Mercado Livre. Nós temos, eu estou falando de São Paulo, fora o país inteiro. A gente tem um mundo para explorar. Sim. E eu acho que o grande segredo nosso é a gente tirar todos os medos do síndico, sim, e a gente conseguir de uma forma simplória explicar para o morador o que é isso, que ele não vai ficar sem luz, que ele não vai ter nenhuma diferença para pior em relação a quem é do mercado tradicional, e o mais importante, que ele vai ajudar o meio ambiente e vai economizar perto de 25%. Exato. Não há como alguém votar contra numa reunião. E um diferencial nosso, Márcio, dessa jornada que tem aí pela frente, né, desse oceano azul, né, de N consumidores que vão entrar dentro do Mercado Livre, a otimização de tecnologia, o qual a Tendência Energia investe bastante, mas eu não deixo de lado o profissional personalizado, tete a tete, sabe? O cara ligar para dentro da Tendência Energia, vai ter um profissional ali para atendê-lo e explicar ponto a ponto qual o benefício que ele tem e qual o caminho que ele tem que traçar para trazer essa economia. Então, assim, como a gente estava dizendo ali, tem todo aí, ChatGPT, né, inteligência artificial, todas essas coisas, mas eu não abro mão do tete a tete de profissional para atender esses clientes. Perfeito. Eu estou imaginando já num cenário de curto prazo, não de médio prazo, mas de curto prazo, a gente pegando um monte de conta de energia dos prédios e falando para o síndico, principalmente o síndico profissional, quer levar uma boa solução, quer levar economia na veia para o seu condômino, já mexe com isso aqui. Eu arrisco dizer que com o passar do tempo, eu vou falar como advogado,
isso nem vai precisar de aprovação em assembleia. Isso pode ser uma decisão do síndico com o conselho para ele comunicar à assembleia. Sim. Porque levar para a assembleia um aumento de custo, você precisa votar. Levar para a assembleia uma diminuição de custo com segurança, você só precisa comunicar. Mas óbvio, tem que ser uma comunicação transparente, franca, clara, para o morador não falar, mas que história que é essa? Esse síndico aí fez um negócio sem me avisar, então tem que avisar. Mas eu arrisco dizer que com o passar do tempo não vai mais precisar aprovar. Isso vai facilitar a nossa vida, porque é uma decisão de gestão. Não é mais uma decisão de morador, é uma decisão de gestão. O gestor toma essa decisão. Não sei se você me acompanha nisso. Sim, com certeza. Inclusive já participei, como eu disse, aqui na Aclimação, um condomínio no qual nós migramos, e esse profissional tomou a liberdade, a decisão, nesse mesmo entendimento, o qual ele disse, olha, eu estou levando uma economia, não preciso nem de assembleia. Ele assinou o contrato, ficamos numa reunião ali de 2 horas, um excelente profissional, um cara capacitadíssimo, que já tinha feito ali tudo o que podia para otimizar lá o custo desse prédio, e o qual ele entendeu que agora eu preciso levar ao Mercado Livre. E aí nós atendemos, ele assinou, está felizão da vida aí hoje. Você chega numa administradora, ele fala, olha, eu administro 300 prédios. Eu vou te passar, né, paulatinamente, aos poucos, todos os 300 para você estudar. Mas isso vai me dar um trabalho aqui na administradora. Eu vou ter que administrar isso junto com os meus síndicos, junto com os meus gerentes. Existe, e eu estou te perguntando porque isso hoje, as coisas têm que ser às claras. Existe pro administrador comissão, alguma coisa assim, ou não? É economia e ponto final. Economia e ponto final. Economia e ponto final. Acho legal falar isso porque tem muita gente que fala, mas eu vou ser o agente dessa economia. Sim, você vai ter o orgulho de ser o agente dessa economia, mas isso não vai gerar para você nenhum tipo de bônus, porque o bônus já é a própria economia na conta. O bônus está por ambos os lados. Do meu lado, levando a economia com sustentabilidade. Do outro lado, ele está otimizando o custo dentro do condomínio, onde ele pode pegar esse recurso e fazer qualquer outra coisa para moradores. É um ganha-ganha que se tem aí. Perfeito. Ó, gente, eu acho que está mais claro impossível. É simples, não é difícil. Sim. É muito simples. Toda vez que eu venho falar de algum produto que depende de adaptação, de adequação, de quebrar parede, de furar alguma coisa, dá mau humor nas pessoas. Quando é algo que não precisa, sim, que é basicamente um estudo, um conceito e uma troca contratual, ficou mais simples. E na maioria das vezes, Marcos, isso aí, né, com a experiência, vários e vários condomínios nem sabem que tem um contrato com a distribuidora. Nem sabem que tem um condomínio. Eles acham que a luz vem, a energia vai chegar e a obrigação... Existe um contrato entre o condomínio e a distribuidora. Tanto existe que, olha aqui, eu faço muita entrega de prédio novo aqui em São Paulo. A conta de energia, ela nasce como contratante à obra. Sim. E aí tem que esperar sair o CNPJ do condomínio para migrar o contrato, sim, da obra para o condomínio já, sim, em funcionamento. Então é um contrato. É um contrato. Contrato de fornecimento de serviço. Exato, claro. Exato. Bom, Vanderlei, agora esquecendo a parte de Mercado Livre, já está claríssimo. Vamos falar de coisa pessoal agora, porque esse inclusive é um dos nossos prazeres aqui, né? Falar das paixões que a gente tem. Então, bate bola rapidão eu e você. Sim. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Sim, só que eu rodei sem óleo, eu tô com a barba mais branca. Eu também, pô. Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de um rockzinho, de um pop. Rockzinho anos 80, anos 80, né? Legião, Titãs, é do meus tempos, é do nosso tempo. Isso. E de banda de fora, o que você gosta? Também, né, mais ou menos nesse nível. New Order. Já fui no show do Ahá aqui no ginásio Ibirapuera. Eu fui no Palmeiras quando era no Parque Antártica. No ginásio Ibirapuera ia muito show aqui, né, Information Society, tem muita coisa boa. Mesmo som que eu ouço. E beber, você gosta? Adoro. O que você gosta de beber? Tudo. Vai, vamos um por um então. Whisky, eu tomo Cowboy. Como também, é que você toma? Também. Cerveja, eu gosto amarga e muito, muito forte.
Também. Ó, bebo até água de chuva se der. Boa. Dá para confiar. Dizem que gente assim dá para confiar. Não dá? E vinhozinho para fazer uma média, aí você toma. Quando vai fazendo uma média, toma um vinho. A gente dança conforme a música. Boa, tá certo. E viajar, você gosta? Gosto. Né? Viajo o mundo não, o Brasil todo, né, com esse meu trabalho, como a gente tem aí, né, capilaridade no Brasil todo, sempre tô. Semana que vem eu estou em Belo Horizonte. Semana passada estava na Imperatriz, no Maranhão. Viajo aí o Brasil todo levando a economia. Legal. E você estava falando antes da gente conversar aqui que você está fazendo ginástica cedinho, né? Você já perdeu... Eu tenho um hábito, então, já perdi 15 quilos. Eu tenho um hábito, desde criança, de acordar cedo. Eu acordo muito cedo. Então, 4h30. Quer conversar comigo? Tá sem fazer nada, manda um zap lá, 3h30, eu te respondo. Eu tenho insônia, essa hora eu nem dormia. Então a gente vai conversar. Quer bater um papo, pode me chamar. Aí eu acordo muito cedo, então 5h30, 6 horas da manhã eu já estou aceso e já vou para academia. Em compensação, tipo, 9 da noite não me chamando que eu estou dormindo. 9h30 eu durmo cedo e acordo cedo. E carro? Eu, por exemplo, eu tenho pavor de carro moderno. Eu não consigo ver beleza em carro esportivo, carro novo. Eu gosto de Fusca e de Opala. O que você gosta? Eu, assim, não sou expert em carros, mas eu tive lá, nos meus 19 anos, o meu Fusquinha 72, eu tive uma Paraty também. Hoje eu tenho um carro um pouco mais moderno, mas eu já andei, assim, gosto de carro, mas não sou entendedor. E você que está no processo aí de, não sei se é conversa fiada ou tá mesmo de emagrecer, é verdade mesmo? É verdade. Como que você faz com comida? Porque, por exemplo, eu amo comer. Eu não gosto de comida saudável. Eu gosto de costela, eu gosto de feijoada, eu gosto... Marcelo, a gente está muito bem, é isso aí. Eu também, né? O meu maior problema é esse. Chegar em casa, não pode jantar. Como eu não posso jantar? Né? Como eu não posso jantar? É que nem eu brinco lá com o cara da padaria. Eu falei, eu fui na nutricionista, mandaram cortar o pão. Então me dá 3 que eu vou cortar os 3. Eu dou sorte um pouco, porque eu como bem, bebo bem, e eu não engordo, acho que é alguma coisa genética que eu dou sorte. Mas o que eu tento fazer? Eu estou conseguindo, tá? Isso me ajuda bastante. Eu gosto de comer à noite. Então, sei lá, eu jantei meia-noite, 11h30, meia-noite, que eu tenho assembleia sempre, então eu chego em casa à tarde. Aí eu janto meia-noite. Aí eu tento, até meio-dia, só tomar cafezinho sem açúcar e água. Então eu fico, 12 horas, como se fosse um jejum, só café e água. Aí dá uma equilibrada, aí quando dá meio-dia eu estou esfomeado, aí beleza, eu posso comer bastante, que eu já fiquei 12 horas sem comer. E é o que está me dando um puta resultado bom. Isso é legal, né? Já tem aí uma disciplina, né? Eu acho que eu não estou enquadrado ainda não. Ainda passo fome aí durante o dia, tô sofrendo um pouquinho com esse processo. Boa. Então é isso, gente, valeu. Obrigado, Foi Márcio. legal pra caçamba. Muito bom. Eu acho que esse assunto, eu arrisco dizer que esse assunto e a questão do carro elétrico... Sim. São os 2 temas que nos próximos, talvez 5 anos, que vão dominar as discussões e que os prédios vão naturalmente migrar. Que é um tema que tem sinergia com o que a gente está falando aqui, né? Imagina que a mobilidade elétrica com relação aos condomínios, eles têm que se preparar para abastecer esses carros, consequentemente existe um custo. Não, você imagina o mau humor, o cara compra um carro elétrico, sei lá, da Volvo, de R$400 mil, Sim. Aí o cara chega no prédio, não tem carregador elétrico, o síndico fala, não é prioridade, a gente vai cuidar de outras coisas antes. Aí o cara fica com um puta carro lá e não consegue carregar. Exato. E aí o morador que não tem fala, por que ele está carregando esse carro, eu não tenho, eu estou pagando essa conta, enfim. O que a gente oferece vem acabar com esse tipo de problema. Boa. Então valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Márcio, e é isso obrigado. Aí.